Ninguém sabe realmente como será o futuro da inteligência artificial. Mas, independentemente do caminho que ela tome, parece que nos colocamos em uma posição em que, se a IA fracassar, toda a economia colapsa junto com ela e nós perdemos nossos empregos. Mas, se a IA tiver sucesso, esse sucesso só acontecerá porque ela terá tomado todos os nossos empregos. Queiramos ou não, nosso futuro econômico imediato está atrelado ao sucesso ou ao fracasso dessa tecnologia. Apenas as principais empresas estão no caminho para gastar 400 bilhões de dólares em construções de data centers somente neste ano. E o mercado de ações como um todo foi claramente impulsionado pelo hype dos investidores em torno do que essa tecnologia pode fazer em algum ponto indefinido no futuro. Isso gerou duas consequências no curto prazo. Trilhões de dólares em data centers podem ou não acabar sendo um desperdício espetacular de dinheiro. Mas, pelo menos por enquanto, eles estão criando dezenas de milhares de empregos bem pagos para engenheiros, trabalhadores da construção e técnicos em todo o país. O mesmo vale para o mercado de ações. Esses ganhos impressionantes podem ou não estar sustentados por fundamentos sólidos, mas, por enquanto, pessoas que viram seus portfólios dobrarem de valor nos últimos 3 anos estão se sentindo muito bem em gastar um pouco mais, ajudando a manter o resto da economia funcionando. Agora, eu sei que o problema de toda a nossa economia estar sendo mantida viva por gastos de capital insustentáveis e ganhos financeiros questionáveis não é exatamente uma novidade para ninguém. Na verdade, se você está assistindo a este vídeo, há uma boa chance de que todo o seu feed de inscrições não tenha parado de falar sobre a bolha da IA o ano inteiro. E, para ser justo, se essa bolha estourar, ela provavelmente vai levar junto o resto de uma economia que já está bastante instável. Isso torna ainda mais perigoso o fato de as pessoas tratarem esse colapso como algo inevitável. Talvez estejamos deixando passar a pergunta mais importante de todas. Como seria de fato um bom desfecho a partir daqui? Existe alguma forma de recuar discretamente sem grandes danos? O Google está gastando dezenas de bilhões de dólares para construir 3 enormes data centers de IA. Economistas afirmam que os preços da eletricidade estão subindo a uma taxa mais de 2 vezes maior que a inflação. Algumas projeções mostram que esses gastos podem estar impulsionando quase metade do crescimento estimado do PIB deste ano. Enquanto isso, empresas de tecnologia estão demitindo dezenas de milhares de funcionários, e algumas delas estão culpando a IA por isso. Elas estão redirecionando o capital do trabalho humano para a infraestrutura de inteligência artificial. Para realmente nos protegermos, precisamos analisar 3 possíveis caminhos que essa tecnologia pode seguir, e o que cada um deles significaria para a economia em que pessoas comuns vivem. Existe o cenário otimista, no qual a inteligência artificial se torna exponencialmente mais capaz e substitui de forma abrangente trabalhadores humanos em praticamente todas as profissões. Existe o cenário pessimista, em que a tecnologia atinge um platô e fica claro que trilhões de dólares em data centers foram um enorme desperdício de recursos. E talvez o cenário mais assustador de todos, aquele em que essa tecnologia encontra algumas aplicações úteis, mas no geral continua sendo apenas mais ou menos. O cenário otimista é aquele que a maioria das grandes empresas de IA e figuras influentes está vendendo ao mundo, com exceção de Peter Thiel, que eu sinceramente não sei exatamente o que quer. Você preferiria que a raça humana sobrevivesse, certo? Bom, enfim. A ideia desse cenário é que modelos de IA e as ferramentas que eles possibilitam se tornem tão bons que tornem a maior parte do trabalho humano obsoleta. O pouco trabalho humano restante se tornaria milhares de vezes mais produtivo graças a ferramentas que fazem todo o trabalho não criativo. Profissões técnicas seriam realizadas por robôs humanoides altamente capazes. A logística seria totalmente automatizada. Até serviços de saúde e cuidados com idosos utilizariam músculos e mentes mecânicas para cuidar de uma população envelhecida, com um pequeno grupo de médicos humanos supervisionando tudo. Eventualmente, os únicos empregos restantes seriam aqueles que exigem criatividade humana, assumindo que isso também não possa ser automatizado.
Se você sempre quis criar seu próprio videogame, não precisaria mais de uma equipe inteira de desenvolvimento. Bastaria codar no improviso com ferramentas de IA, criando algo que antes exigiria milhares de horas de trabalho humano. Eu sei que muitos desenvolvedores e artesãos experientes estão revirando os olhos agora, mas lembre-se, esse é o cenário dos sonhos que as empresas de IA estão vendendo, e fazendo o papel do advogado do diabo, isso já está acontecendo em certa medida. Mesmo ignorando completamente a IA generativa e a robótica, existem centenas de tecnologias que já fizeram exatamente isso. Plataformas modernas de desenvolvimento tornaram muito mais fácil para uma única pessoa criar um jogo razoavelmente bom, trabalhando sozinha em um quarto. O mesmo aconteceu em quase todos os setores da economia. É por isso que a produtividade do trabalho aumenta quase todos os anos. Para cada hora trabalhada, produzimos mais valor. A visão otimista da IA é que ela acelere essa tendência a um ponto em que apenas algumas horas de trabalho humano, basicamente para supervisionar máquinas, seriam suficientes para gerar um nível de riqueza que hoje nem conseguimos imaginar. Nesse cenário, mesmo que percamos nossos empregos tradicionais das 9 às 5, isso não importaria muito, porque haveria tanta produção que apenas uma quantidade mínima de horas precisaria ser trocada por tudo o que você precisa para viver. Para muitas pessoas, esse esforço seria tão pequeno que sequer faria sentido ter um emprego formal. Desde Sam Altman até Jerome Powell, todos disseram versões semelhantes sobre como a IA pode melhorar a produtividade, ainda que com níveis diferentes de otimismo. E a ideia em si não está completamente errada. O problema é outro. A produtividade do trabalhador já aumentou muito nas últimas décadas, em grande parte graças à tecnologia. Mas por pelo menos 50 anos, quase nada desse aumento se traduziu em salários mais altos para trabalhadores comuns. Então por que desta vez seria diferente? As grandes empresas de IA até têm respostas para essa pergunta óbvia, mas esses argumentos precisam ser analisados junto com algumas ironias lógicas que seriam quase engraçadas se não fossem tão importantes. Para entender se existe algum caminho em que o desenvolvimento da IA realmente beneficie pessoas comuns, precisamos entender como o dinheiro funciona. Uma curiosidade relevante: enquanto este vídeo estava sendo produzido, um grupo de pesquisadores da OpenAI se demitiu publicamente, alegando que os estudos econômicos da empresa estavam sendo distorcidos para virar propaganda pró-IA. Segundo eles, resultados negativos eram enterrados ou reformulados até parecerem positivos. Um dos pesquisadores afirmou que o time econômico estava deixando de fazer pesquisa real para agir como braço de propaganda da empresa. Isso é apenas o relato de uma pessoa, mas ele provavelmente abriu mão de uma fortuna ao sair. E o relato é consistente com outras reportagens. A OpenAI Research conduziu um dos maiores experimentos de renda básica universal já feitos com famílias de baixa renda. Os resultados foram mistos, mas os comunicados à imprensa foram excessivamente positivos sobre como um futuro de UBI impulsionado por IA seria maravilhoso para todos. Talvez não seja surpresa que pesquisas vindas de uma empresa com interesse direto em adoção massiva de IA tenham algum viés, mas as ironias vão além disso. Lembra quando a OpenAI era uma organização sem fins lucrativos e seus fundadores diziam não se importar em ganhar dinheiro com isso? Segundo a Reuters, agora ela se prepara para abrir capital, em um movimento que poderia render ao CEO até 10 bilhões de dólares. Se ele ainda tivesse economistas suficientes na equipe, talvez alguém pudesse explicar que todo esse dinheiro seria irrelevante em uma utopia da IA. Brincadeiras à parte, está claro que mesmo que a tecnologia atinja as expectativas mais ambiciosas dos otimistas, existem pouquíssimos mecanismos para garantir que os ganhos de produtividade realmente beneficiem trabalhadores comuns. Se os donos dessas ferramentas puderem ganhar mais dinheiro deixando de pagar salários, eles vão tentar fazer exatamente isso. Esse era o cenário otimista. O medo mais imediato agora é o cenário oposto, o hype desaparecer e levar a economia junto. O relatório de empregos de novembro mostrou que o desemprego subiu para 4,6%, com mais 4,1% das pessoas trabalhando em meio período ou em bicos, apesar de quererem emprego integral. É o nível mais alto desde 2021 e continua subindo.
Esses números foram sustentados principalmente por 3 setores: saúde, serviços sociais e construção, especificamente construção não residencial especializada, ou seja, data centers. Segundo o próprio Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos, esse setor se tornou um dos principais motores de emprego. O problema é que essas construções são temporárias. Elas estimulam economias locais por 2 anos, mas depois os empregos desaparecem. Se esse ritmo desacelerar em escala nacional, o impacto pode ir muito além dos trabalhadores diretamente envolvidos. No curto prazo, mesmo que a IA nunca se torne realmente viável, isso poderia ser visto apenas como grandes empresas usando seu caixa para financiar um programa temporário de empregos. Mas isso também mascara problemas estruturais sérios. Os 400 bilhões de dólares em gastos de capital neste ano são um estímulo econômico gigantesco, comparável em escala aos programas de resgate financeiro de 2008 e 2009. Se esse fluxo de dinheiro desaparecer de repente, pode revelar o quão frágil todo o resto realmente é. Além disso, existe o chamado efeito riqueza. Pessoas que viram seus investimentos dobrarem nos últimos anos passaram a gastar mais, mesmo que de forma desigual. Esse consumo ajuda a sustentar empregos em outros setores. Mas muitos desses ativos podem estar supervalorizados. Para justificar esses investimentos, a única grande promessa restante é automatizar o mercado de trabalho. Mesmo uma pequena fatia dos 12 trilhões de dólares pagos anualmente em salários poderia recuperar esses custos rapidamente. O problema é que muitas das funções que tentam automatizar mal geram lucro. Motoristas de aplicativos subsidiam seus próprios custos. Trabalhadores de armazéns frequentemente dependem de programas sociais. Substituir esses empregos com tecnologia cara nem sempre faz sentido financeiro. Se os investidores começarem a questionar isso seriamente, tanto os gastos com infraestrutura quanto o consumo impulsionado por investimentos podem cair ao mesmo tempo, afetando duramente o emprego. Se a IA for tudo o que os investidores esperam, ela vai tirar nossos empregos. Se não for, pode estourar uma bolha gigantesca. Em ambos os casos, os empregos estão em risco. Mas existe uma terceira possibilidade. O mais provável é que tudo isso continue se arrastando por muito mais tempo do que o esperado. Empresas podem renegociar contratos, trocar computação por participação acionária e manter o sistema funcionando artificialmente. O problema é que esse cenário também causa danos. Investir excessivamente em IA pode sufocar outras tecnologias promissoras. Startups são forçadas a colocar IA no nome apenas para conseguir financiamento. A produção de chips, energia e capital está sendo redirecionada quase exclusivamente para esse setor. Isso encarece tudo, desde eletricidade até memória RAM, e dificulta investimentos em alternativas melhores no futuro. Apostar tudo em uma única carta pode dar certo, ou pode nos deixar sem fichas quando surgirem oportunidades realmente melhores.